mente pra mim, bebê. Não nasci ontem. Você tenta me fazer crer. Das suas mentiras eu passo longe. Olá, camaradas! Hoje reagiremos ao camarada Aldemar, do Filosofia Materialista, que acusa a política institucional de alienação e rejeita o PT como ferramenta. Em seguida, nossa análise e, por fim, o reforço dialético do Adriano, do Reflexões Contemporâneas. Sigam o Adriano, sigam Reflexões Contemporâneas, tudo interligado. Gente, primeiro a gente vai escutar o que o Filosofia Materialista escreveu lá no comentário do vídeo, tá? Eu coloquei a IA pra gravar, não ficou lá essas Coca-Cola toda não, mas tá aí. Vamos escutar primeiro. O problema é que são vocês é que invertem as coisas. A premissa de que vocês partem é a política institucional. Uma vez você disse, Luan, que premissa errada leva a conclusões erradas. O raciocínio de vocês não está errado. Mas sim, é a premissa de vocês é que está errada. Logo, a conclusão da cosmovisão de vocês está errada, partindo da premissa da política institucional. Assim, vocês só reconhecem a prática política institucional como autêntica, sendo que a prática política institucional não tem vida própria. Ela é uma expressão do produto estranhado do trabalhador que se volta contra o próprio trabalhador de forma estranha e alheia. Quando Marx fala de prática, ele não generaliza, mas sim ele põe como a prática do trabalhador simples, não do político profissional, não do parlamento, não do Estado. Isso não quer dizer que ele ignora a existência do Estado, pois seria ingenuidade tomar isso em Marx. Ele diz que toda vida social é prática, isto é, não existe espaço na sociedade para uma não prática. A questão e o problema posto é superar a atividade estranhada do trabalhador, não justificar como vocês fazem. A questão é superar a política, não justificá-la. Marx diz que os comunistas não podem se utilizar do Estado, porque o instrumento de sua libertação não pode ser o instrumento que lhe escraviza. Vocês não mobilizam, mas despolitizam o trabalhador. Por outro lado, vocês politizam a militância estranhada. Vocês justificam o estranhamento, inclusive contra o próprio interesse imediato do trabalhador. Praxis não é a mesma coisa que prática, mas sim o que domina é justamente a prática estranhada. E é esse o problema. A partir do momento que se reflete sobre essa prática estranhada, esclarecendo a sua real dimensão, que subjaz não na política, mas na própria atividade do trabalhador, a partir desse momento de reflexão da prática, temos a praxis. Praxis no materialismo não tem nada a ver com justificar o PT, mas sim desnudá-lo ou criticar a visão estranhada que rodeia a política, para justamente superar a própria política. Nós não somos menos realistas de rejeitar. É negar o PT. Ao contrário, como os realistas dialético, vocês são realistas empiristas, porque vemos o movimento e o caminho e a saída. E a política do PT não é esse caminho nem a saída. Ao contrário, é o contrário do que nós almejamos. Os nossos próprios interesses imediatos de classe. O interesse da classe trabalhadora. Adorei, porque ele ficou falando a saída e não a saída, tá? Mas é a saída, depende, né? O que eu acho engraçado é porque todo esse texto, toda essa resposta, todo esse comentário, ele vem do pressuposto, ou melhor, ele vem da inferição. Eles estão inferindo algo sobre o que o PT faz, o que a militância do PT faz, o que a política institucional faz, sem fazer parte dela, sem conhecer ela de fato, sem estar dentro dela ou estar, inclusive, dentro desses espaços de disputa. E aí, a partir disso daí, a gente vai começar a destrinchar, fazer uma análise, tá? Materialista. Era pra você ser o bastião da verdade contra a extrema-direita, mas seu farol só acende pra atrair likes. Mas que surpresa, esqueceu o materialismo preso na estética sem ética. Mas eu vou acabar com isso e te mostrar a dialética. A dialética, esqueceu o materialismo preso na estética sem ética. Mas eu vou acabar com isso e te mostrar a dialética. Aí, camarada Aldemar, sua crítica parte de um equívoco teórico grave. Você confunde uso tático do Estado com submissão ao Estado burguês. Marx jamais defendeu a abstenção política. Leia Crítica ao Programa de Gotha, onde afirma, entre a sociedade capitalista e a comunista, há um período de transformação revolucionária. A este período corresponde um período político de transição, cujo Estado não pode ser outro senão a ditadura revolucionária do proletariado. Sua tese de que política institucional é alienação ignora a história latino-americana. Quando Salvador Allende nacionalizou o cobre chileno, usou o Estado para desmontar o poder imperialista. Quando Hugo Chávez estatizou a PDVSA, transformou petróleo em arma anti-imperialista. Rejeitar isso é negar que a luta de classe se dá também nas instituições.
E aí, aqui entra a Martha Hanecker. Em Ideias para a Luta, sua análise de crise da esquerda pós-União Soviética nos ensina que o instrumento político não é vanguarda, mas ferramenta das lutas populares. Isso significa usar instituições para amplificar a luta de base, como fez a Lei de Cotas em 2002, fruto de 30 anos de luta. Combater a PEC 95, não com purismo, mas com a tática dialética. Sua suspensão em 2022, via PEC da transição, salvou o SUS de 257 bilhões em cortes. E sim, chamamos 2016 de golpe, porque há documentos do Banco Mundial. A reforma do ensino médio veio para isso. Eles provam que a ruptura democrática ele visava desmontar políticas sociais para impor austeridade. A gente não está falando de achismo, mas de fatos, documentos comprovados, como o documentário Em Três Partes, do Bob Fernandes, sobre as instituições e as entidades neoliberais que interferiram diretamente no Brasil. A gente não está falando de achismo, mas de fatos dados. E, complementando a fala do Adriano, ele critica o revolucionário de sofá, né? Nós criticamos. Mas vamos além com a Hanecker. Aceleracionistas, atenção. Ideias para a Luta adverte. Não confundir desejos com realidade. Evitar o auto-engano. Isso quer dizer, não basta superar a política no Twitter, tá? Enquanto aceleracionistas fantasiam rupturas, a burguesia ocupa o Ministério da Educação. Por exemplo, o PT não é o fim, mas meio histórico. Como Hanecker lembra, o instrumento político deve ser alimentado pelas lutas, não substituí-las. A gente está em campo de disputa. A gente precisa tirar toda essa gente que o Guedes colocou dentro do Ministério da Educação e estão lá. E essas pessoas estão lá e precisam ser retiradas. Houve toda uma ruptura, todo um estratagema feito pós-golpe para cooptar as instituições por dentro. E enquanto isso, a gente está discutindo se a gente deve ou não entrar. É muito maluco isso. Aí, o PT não é o fim, mas meio histórico. Como o Hanecker lembra, o instrumento político deve ser alimentado pelas lutas, não substituí-las. Enquanto a filosofia materialista aí recita frases soltas de Marx, aplicamos a dialética. Nas periferias, ocupações por moradia, mais a pressão por emendas parlamentares. No Congresso, bancada progressista, mais a mobilizações como a Frente Brasil Popular, que é formada pelo PT e está aí ativa desde o golpe. Aos que dizem não ao Estado, perguntamos como defender o SUS sem orçamento aprovado no Congresso? Como garantir terra sem o INCRA? A Hanecker responde, esquerda precisa dominar todas as formas de luta, das ruas às urnas, sem fetichismo. Por isso, encerramos com um recado, para partir para o Adriano. A aceleracionista, seu purismo, desarma o povo, enquanto a direita avança. Institucionalistas ingênuos, porque a gente não pode ser ingênuo, tá? Sem a pressão das ruas, a gente não conseguiria ter negociado, por exemplo, a PEC 95, que ela ainda estaria ativa. A gente precisou da mobilização popular, inclusive votando no Lula em 22 e vencendo, para a gente enterrar a PEC 95 com a PEC da transição. A saída, ela está na síntese dialética de Hanecker, organização popular, mas tática institucional, que é igual ao quê? Instrumentos para a revolução. Tá? Então, ative o sininho, curte, compartilha, comenta e vamos agora para a parte, para o encerramento com a fala do Adriano. E aí, pessoal do canal A Voz Publica, tudo belezinha? Então, parece que o Aldemar, que usa o nickname de Filosofia Materialista, andou falando algumas bobagens aí nos comentários do vídeo da minha amiga Luane, né? Inclusive é irônico ele usar esse nome, porque de materialista ele não tem absolutamente nada, né, gente? Ele vive no fantástico mundo das abstrações, dos sonhos. Então, galera, eu li esse comentário que critica a política institucional e diz que o verdadeiro marxismo rejeita o Estado, rejeita o PT, qualquer forma de luta dentro do sistema, né? Só que tem um problema grave aí. Essa interpretação não só é equivocada, como desarma a classe trabalhadora. Então, bora refutar ponto por ponto com Marx, com Lenin, com Gramsci e outros revolucionários na mão, né? Para mostrar por que essa visão é idealista e antidialética. Antes de entrar nos detalhes, é importante a gente entender uma coisa, gente. O marxismo ele não é um dogma, ele é um método de análise concreta da realidade. Já começa por aí.
E essa realidade exige que a gente domine todas as formas de luta, inclusive a política institucional. Quem diz o contrário ou não lê os clássicos direito ou está fazendo o jogo da burguesia sem querer. O comentário diz que a política institucional é alienada e que Marx só valorizava ali a prática direta do trabalhador, né? Mas isso é uma leitura reducionista. Marx e Engels, no Manifesto Comunista, deixam claro, bastante claro, que a classe trabalhadora precisa conquistar o poder político para impor suas demandas. Não falam em ignorar o Estado, mas sim em transformá-lo, né? O proletariado organizado em classe dominante. Isso significa tomar o poder, não fugir dele. Lenin e o Estado e a Revolução, né? Ele vai explicar que o Estado burguês não pode ser simplesmente ignorado. Ele tem que ser destruído e substituído por um Estado operário. Ou seja, não se trata de negar o Estado, mas de destruí-lo como instrumento da burguesia e construir um novo. Kant e a Guerra da Posição mostrou o quê? Que em sociedades com democracias burguesas consolidadas, a luta também passa, por disputar a hegemonia dentro das instituições. Ignorar isso é cair no espontaneísmo que Marx já criticava nos anarquistas. Exatamente. Ou seja, dizer que política institucional é sempre alienação é negar a estratégia revolucionária. Marxistas revolucionários nunca abriram mão de disputar o poder onde ele existe. Bom, ele disse que Marx só se importava com a prática simples do trabalhador, né? E não com partidos políticos. Aí eu vou ter que trazer a experiência da Comuna de Paris de 1871, né? Onde Marx elogiou a Comuna justamente por ela criar novas instituições políticas proletárias, gente. Não foi um movimento espontâneo, foi uma organização política consciente. E aí, trazendo Lenin sobre o partido de vanguarda em Que Fazer, né? Lenin vai explicar que a consciência revolucionária não surge sozinha. Ela precisa de um partido organizado para dirigir a luta. Sem teoria revolucionária, não há movimento revolucionário. A própria Rosa Luxemburgo mostrou que a luta não é só econômica, é também política. Ela brigou contra o que achavam aqueles que achavam, né, que sindicatos bastavam, né? Quem acha que Marx defendia só ação direta, sem organização, está inventando um Marx que nunca existiu, gente. Revolução exige direção política. Engraçado que o comentário cita uma frase solta de Marx, né? Que é: um instrumento da libertação não pode ser o que escraviza. Para quê? Para dizer que não devemos disputar o Estado. Marx e a ditadura do proletariado, por exemplo, na crítica ao programa de Gotha, Marx deixa claríssimo que entre o capitalismo e o comunismo há um período de transição onde o proletariado precisa controlar o Estado. Isso não é usar o Estado burguês, mas construir um novo Estado. Em 1917, os bolcheviques usaram as instituições burguesas, como os sovietes, por exemplo, para depois destruí-las e criar um poder operário. Engels dizia que o Estado não some magicamente, né? Ele precisa ser esmagado e substituído. Ou seja, a frase de Marx foi tirada de contexto por ele, né? Porque ele não diz para fugir do Estado, mas para transformá-lo radicalmente. Bom, no comentário ele também disse que o PT desmobiliza, né? E que não é uma ferramenta válida. Vamos lá. O PT, como produto da luta de classes, aí eu trago essa questão para a mesa, ele vai surgir ali das greves do ABC, organizando milhões de trabalhadores. Negar isso é negar a história, meu querido. Aí eu vou te falar das conquistas materiais do PT, por exemplo. Políticas sociais que tiraram milhões da miséria, expansão de universidades públicas, fortalecimento de sindicatos. Cara, nenhuma revolução acontece do nada. O PT, mesmo com limites, criou condições melhores para a luta. Você consegue entender? Criticar o PT é legítimo? É. Mas jogar fora toda uma experiência histórica é idealismo. Por quê? Porque revolução se faz com o que existe, não com purismos. Bom, ele também disse que praxis é só superar a política, né, e não disputar o poder. Só que em teses sobre Feuerbach, Marx diz que a teoria só vale se muda a realidade. Então, ignorar a política institucional não é praxis, é abstracionismo.
A praxis revolucionária vai exigir entender e transformar as instituições e não fugir delas. Che Guevara e o foquismo, nem sempre. Até o Che Guevara, que defendia a luta armada, participou do governo revolucionário de Cuba, né? Praxis sem estratégia política é só blá blá blá, gente. Revolução se faz ocupando espaços e criando poder popular. Então assim, anti-institucional pode até parecer radical. Só que na prática, isso aí faz 3 coisas. Vamos lá. 1. Desarma a classe trabalhadora enquanto a burguesia domina o Estado. 2. Vai contando aí. Cai no idealismo, né? Achando que dá para pular etapas. E 3. Faz o jogo da direita. Por quê? Porque quem não disputa poder, deixa ele com os reacionários. Então assim, Marx, Lenin, Gramsci, Rosa Luxemburgo, nenhum autor nunca defendeu isso que ele está falando. Muito pelo contrário, a lição deles é que precisamos dominar todas as formas de luta, das ruas às urnas, dos sindicatos ao parlamento. Então, camarada, antes de criticar o PT ou a política institucional, pense, qual é a sua estratégia para tomar o poder? Porque sem resposta concreta, a crítica vira só mais um discurso vazio. E a burguesia te agradece. Não mente pra mim, bebê. Não nasci ontem. Você tenta me fazer crer das suas mentiras, eu passo longe. Era pra você ser o bastião da verdade contra a extrema direita, mas seu farol só acende pra atrair likes. Mas que surpresa, esqueceu o materialismo, preso na estética, sem ética. Mas eu vou acabar com isso e te mostrar a dialética. A dialética.